Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui falar sobre o nosso gigante da colina, Vasco, que venceu ontem o Brusque por 2-1 no sufoco, né? Não jogou absolutamente nada, mas mesmo não jogando absolutamente nada, foi o suficiente para vencer o Brusque por 2-1. O Brusque, que é uma equipe bem limitada, né? O Vasco sofreu um pouquinho, mas conseguiu a vitória. No fim das contas, o que vale são os 3 pontos, né? O que vale é subir na tabela. E nesse vídeo a gente vai ver que o nível da Série B é tão fraco que mesmo o Vasco patinando, perdendo jogos inacreditáveis, não conseguindo engrenar, ganha um jogo, perde outro, empata, ganha, perde, enfim, oscilando bastante. Mesmo assim, o Vasco, com a vitória de ontem, chegou à 6ª colocação, está aí a 2 pontos do G4, né, a zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar aqui o nosso tradicional vídeo de tabela, né? Vamos aqui mostrar os resultados, comentar os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro e ver como ficou essa classificação após a 7ª rodada, beleza? Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta você deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio da 1xBet. 1xBet é um site de apostas esportivas e você, usando o código promocional que está aqui no comentário fixado, lá no link que também está no comentário fixado, o seu dinheiro dobra lá na 1xBet. Se você botar R$30 vira 60, se você botar 50 vira 100 e você pode ir lá se divertir, fazer uma fezinha, né, nos jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa América, Eurocopa, enfim. 1xBet é um site conceituadíssimo aí no mercado de apostas esportivas. E na quarta-feira, no pré-jogo de Vasco e Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai sortear esse agasalho corta-vento do Vascão em oferecimento da 1xBet. Para você participar, basta mandar um comprovante, né, de um depósito lá na 1xBet para o e-mail que está aqui no comentário fixado. Você mandando o seu comprovante, você já vai estar participando desse sorteio que vai acontecer na quarta-feira, uma live pré-jogo aqui antes de Vasco e Goiás, beleza? E agora vamos aqui falar da tabela, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse na abertura do vídeo, o Vasco deu um salto importante ali na classificação e está bem próximo agora do G4. É claro que dentro de campo o futebol não está convencendo ninguém, né? Assim como a vitória contra o CRB, o Vasco meteu 3-0, mas foi um placar mentiroso. Ontem foi 2-1, não é nem um placar mentiroso, né? Deu para perceber que foi realmente na Bacia das Almas, um gol no finalzinho, e mais uma partida que o Vasco não conseguiu convencer, não conseguiu jogar absolutamente nada. Mas 3 pontos, né? O que importa no futebol são os 3 pontos, são as vitórias, e é torcer agora para o Vasco engatar, né, uma sequência aí de resultados positivos. Tem esse jogo contra o Goiás fora, que vai ser um jogo muito difícil. Depois tem o Confiança, enfim, eu vou passar aqui também os próximos 5 jogos do Vasco e a gente vai ver essa tabela onde o Vasco, mesmo capengando, né, na Série B, o Vasco ganha um, empata, e aí ganha, perde, não consegue engatar uma sequência de vitórias, né? O Vasco ainda não conseguiu vencer 2 seguidas nessa Série B e mesmo assim o Vasco chegou à 6ª colocação e está na frente de Cruzeiro e Botafogo, por exemplo. Primeiro, vamos passar aqui os resultados, né? Todos os resultados da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico, que é o líder isolado do campeonato, começou a tropeçar também, né? 2º empate seguido. O Botafogo perdeu, o Cruzeiro perdeu mais uma. Enfim, uma rodada que foi boa para o Vasco, né? Serviu para o Vasco dar um salto interessante na tabela. Vamos lá. Começando na sexta-feira, o Avaí venceu o CRB por 1-0. O Operário empatou com Confiança por 0-0. O Brasil de Pelotas empatou com a Ponte 1-1. Guarani e Curitiba, 2-0 para o Curitiba fora de casa, vitória importante, o Coxa está ali também na briga, né? Vila Nova e Goiás 0-0, o Sampaio venceu o Botafogo por 2-0 no sábado. Também no sábado, o Londrina venceu o Vitória fora de casa por 2-1. O Náutico tropeçou, né? Empatou 1-1 com o Remo e perderia o jogo, né? O Náutico empatou com um gol irregular. O gol do Náutico estava impedido. E aí vem CSA e Cruzeiro ontem, né? O CSA venceu o Cruzeiro por 2-1 e o Vasco venceu o Brusque por 2-1.
a gente pode destacar também essa derrota do Cruzeiro, né, cara? O Cruzeiro realmente, o Vasco fez uma caridade tremenda conseguindo perder para esse time do Cruzeiro, que é um time muito fraco, é um time horroroso, e o Vasco, nesse futebol água de salsicha que o Vasco está apresentando, conseguiu ser derrotado pelo Cruzeiro, que não virava um jogo há mais de 60 jogos e conseguiu virar para cima do Vasco. Enfim, Cruzeiro patinou, Botafogo perdeu, Vasco venceu e subiu na tabela. A gente vai colocar a classificação agora na tela para você conferir. O Náutico é o líder com 17 pontos, o Curitiba está em segundo com 13, então o Náutico ainda tem uma distância considerável, né? O Náutico 4 pontos aí para o vice-líder, só que o Coxa tem um jogo a menos, tá? Detalhe importante, o Coxa pode chegar aí a 16, tem apenas 6 jogos disputados. O Goiás tem 12, está em terceiro, o Sampaio Corrêa tem 12, está em quarto, o Operário tem 12, está em quinto, e aí vem o Vasco em sexto com 10. E aí é interessante que o Vasco está apenas 3 pontos atrás do Curitiba, né? O Curitiba é o vice-líder, então o Vasco com uma vitória poderia chegar aí até na segunda colocação na próxima rodada, caso consiga vencer o Goiás, né? É até um confronto direto, o Goiás é o terceiro colocado com 12, o Vasco é o sexto com 10, então o Vasco vencendo já passa o Goiás e muito provavelmente entra no G4 nessa rodada, mas tem que melhorar o futebol, né? Jogando do jeito que está jogando, não vai conseguir vencer o Goiás fora de casa não, mas vamos ficar aqui na torcida. Em sétimo está o Brusque com 10 pontos, o Vasco com a vitória ultrapassou o Brusque, o Vasco aliás ganhou 4 posições na tabela, né, com a vitória de ontem. Aí vem CRB com 10, Guarani com 9, o Botafogo décimo com 8 pontos, o Botafogo também tem um jogo a menos, um jogo por fazer, tem 6 jogos. O CSA tem 8, Confiança 8, Cruzeiro 7 em 13º, Avaí 7 em 14º, Londrina 7, Remo 7, e aí na zona de rebaixamento vem Vitória, Brasil de Pelotas, Vila Nova e Ponte Preta com apenas 3 pontos. E aqui, olhando a tabela, a gente vê o tanto de ponto bobo que o Vasco perdeu, né? Por exemplo, a Lanterna Ponte Preta, que tem 3 pontinhos só, 3 empates. Um desses empates foi contra o Vasco, né? O Avaí, que está ali embaixo também, apenas 7 pontos. Venceu o Vasco em São Januário. O Cruzeiro, que só tem 7 pontos, venceu o Vasco também. Enfim, o Vasco foi deixando pontos importantes aí pelo caminho, né? Perdendo pontos idiotas nesse início de competição. Mas foi o que eu disse aqui durante o vídeo, né? Mesmo o Vasco capengando, mesmo o Vasco ganha um, empata e perde e não consegue ter uma sequência, mesmo assim tá ali no pelotão de cima, né? Tá ali a 2 pontos do vice-líder, tá a 2 pontos do G4, tá ali se mantendo ali, o que mostra que basta jogar um pouquinho de futebol, né? Se engrenar um pouquinho, conseguir emendar aí 2, 3 vitórias, já fica numa situação bem confortável. O nível técnico da Série B é muito fraco, né, cara? Assim, a gente assiste os outros jogos, a gente fala, meu Deus do céu, é impossível o Vasco não subir. É muito fraco. E aí a gente assiste o jogo do Vasco e a gente fica preocupado, que a gente vê que o Vasco tá ali também jogando no mesmo nível. Se o Vasco evoluir um pouquinho, né, o Vasco consegue subir sem susto, mas tá complicado, tá? E toda rodada tá sendo um sufoco, um Deus nos acuda. E vamos aqui agora ver os próximos jogos do Vasco, né? Até pra gente ter uma noção aí do que a gente vai encarar pela frente. Vamos lá, o Vasco pega o Goiás na próxima rodada, né? 8ª rodada da Série B. A partida será lá no estádio do Goiás, às 7 horas da noite, quarta-feira. Depois, no dia 3 de julho, o Vasco, um sábado, né? O Vasco recebe o Confiança em São Januário, partida sábado, 9 horas da noite. Na sexta-feira, dia 9 de julho, o Vasco encara o Sampaio Corrêa também em São Januário, sexta às 19 horas. Então o Vasco vai ter ali uma semana, né, entre a partida do Confiança e a partida do Sampaio Corrêa. Depois, na terça-feira, dia 13, enfrenta o Curitiba fora de casa, um jogo muito difícil. E depois, na sexta ou no sábado, dia 16 ou 17, o Vasco encara o Náutico em São Januário, um jogo que promete ser muito difícil. Esses são os 5 próximos jogos do Vasco: Goiás, Confiança, Sampaio Corrêa, Curitiba e Náutico. Uma sequência aí que, enfim, tem Confiança, tem Sampaio Corrêa, dá para o Vasco fazer uma pontuação interessante, né? Vamos ver como o Vasco vai se sair nesses jogos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!